Assim, minhas respostas são sempre, como eu falei, negócio de explicar a causa e tava lá. Vamos lá, mas só estamos comentando até as 8. Até A as 8. cabeça dele, o divertidamente dele deve ser não, um tá. negócio maluco, assim, né? Que ele Não, vai e amanhã, volta. né? Até trouxe aqui o vinho, daqui a pouco a gente abre pra tomar aqui. Pronto, aí vamos até as 10 aqui. Então, é o A gente seguinte, vai chegar a falar sobre isso. Eu fiquei curioso. O Chico tá mais curioso que eu. Mas você vai falar sobre isso. antes eu realmente não tinha nenhuma vontade de ser treinador. Por quê? Como eu falei antes, eu sou um cara muito pragmático. E quando, assim, eu na minha carreira eu queria ganhar troféus, títulos, eu ser o melhor jogador possível, o melhor de todos, eu queria, assim, ser muito bom. Só que eu não achava que eu tinha o talento maior do mundo, né? Então eu sabia que o quê? Eu tinha que trabalhar, melhorar o meu talento. E aí quando eu analisava os meus companheiros, assim, e via que os caras, pô, o treinador mandava fazer um treino e tal, os caras não tinham vontade, não tinham ânimo, reclamavam e tal, eu falava, mas por que, velho? Nós temos que ganhar o jogo no domingo, a gente tem que se preparar agora, se a gente não se preparar, não é que a gente é 1000 vezes melhor do que os caras vão atropelar nós. Então, essa coisa, eu não conseguia entender, né? E na minha cabeça era, quando eu parar de jogar futebol, eu não quero nem ter que ver com jogador, né? E aí empreendi em outras coisas. Só que quando eu fui trabalhar com pessoas em outros ramos, atividades, eu enxerguei os mesmos problemas, as mesmas preguiças, as mesmas vontade de Ou seja, é do ser humano, não é do futebol. no ser humano, é do futebol. Então aquilo falou assim, Interessante caraca. isso. Não, Muito ali interessante. para mim quebrou. Eu falo, né? Eu fiz alguns investimentos porque eu queria abandonar o futebol, mas foi aquilo mesmo que me trouxe de volta para o futebol, porque eu falei, pô, é um problema geral, não vou escapar disso. E aí tem outro fator, né? Que quando eu fui amadurecendo também, eu fui enxergando em mim mesmo e falava assim, pô, o treinador tá escalando errado. Aquele fulaninho ali, ele... Deve dar uma inquietude, né? Vocês que passaram pelo campo e tão recentemente olhar o jogo e falar assim, por que ele não faz isso, pelo amor de Deus? E tá sem enxergar e não acontecer. Mas já quando jogava... Já quando jogar. Já tava acontecendo isso no finalzinho, né? Sim. Eu falava assim, e às vezes eu pensava, o time que tem que jogar isso, isso e aquele. Aí no final, o cara tentava outros esquemas e tal. No final, o time que era com aqueles jogadores que eu tinha visto já há algum tempo atrás, né? Uhum. E aí eu fui vendo, falei, pô, caraca, esse cara aqui treina desse jeito. Então, com essas duas coisas que foram acontecendo, a minha percepção foi mudando, né? E aí ganhou mais um agora, porque todo mundo, o pessoal me chama de ambidestro, aqui no Brasil, na Itália, só que eu não sou ambidestro, assim, eu cresci destro, né? Foi quando eu tive ali meus 11, 12 anos, que eu queria ser canhoto, porque você é canhoto, depois teve o Felipe e tal, e eu achava que o canhoto era... Felipe Vasco. Felipe Jorge, Felipe Felipe do Vasco. Felipe Maestro. Felipe Maestro, o Felipe, Eu via vocês jogarem assim, os canhotos, Você né? batia falta de perna esquerda, Nico, né? Então, é que Pênalti. foi tudo treinado, Ninguém né? fazia isso. Foi tudo treinado e a galera, não, ambidestro. A galera não sabe ambidestro, mas ninguém sabe que eu ficava lá no sol, lá em Recife, Você com a é bolinha ambidestro sozinho, por treinamento, Por treinamento, então. entendeu? Não por dom, não por natureza. Então, Isso é muito importante você falar isso. aí eu penso, né? Falei, caraca, eu me auto-ensinei a ser canhoto como eu queria ser, porque chegou um ponto que eu jogava lateral esquerdo, eu fazia tudo com a esquerda e tal. Eu falei, pô, se eu Isso é uma conseguir... coisa, Hernandes, perdão, que ninguém te falou? Não. Tipo, Hernandes, cara, vamos treinar a perna esquerda. Ninguém te falou isso. Não. Saiu de você. O meu pai... O interesse de querer... O meu pai, desde pequenininho, ele Sim. tinha essa coisa, né? Chuta com a direita, chuta com a esquerda, porque ele já via essa coisa de que o jogador tinha que bater com as duas pernas. Então, com 12 anos ali, eu já sabia chutar com a perna esquerda, Sim. mas eu não sabia driblar. Eu não dominava a bola, não conduzia a bola, não driblava com a perna esquerda. Foi ali que, assim, justamente era tipo fixação, né? Assim, eu quero Sim. ser canhoto porque eu acho os canhotos melhores, mais estiloso, mais tudo. Sim. E Você já se imaginou bater uma falta, um pênalti de perna direita? Quem? Você? Esquece, pai. Eu? Esquece, não. Caraca. Por isso que eu tô perguntando pra ele se Tem saiu que ter muita dele esse segurança. interesse, né? Tem que Porque ter muita segurança pra fazer isso. a minha geração, eu posso estar até enganado aqui, os profissionais que trabalharam comigo nessa época, eu não tenho lembrança de alguém falar, mano,
chutar com a perna direita, cara. Mano, treinar mais a perna direita. É, eu não tenho essa fortalece e lembrança, tal. tá? Por isso que eu te perguntei, saiu de você ou alguém ficou ali insistindo? Porque o futebol vai evoluindo. Você vê que tem muitos jogadores que trabalham bem com as duas pernas. Sim. Tem muitos jogadores que, que controlam bem com a esquerda, Neymar, com a direita. acho que o Neymar é um jogador que, com força, né? Ele consegue chutar com a perna esquerda com força, tanto quanto com a direita. É que esse aqui, esse aqui vai pro fora de série, né? O Neymar é um fora de série. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo que jogador bom, novo, o Yuri Alberto, ele finaliza muito bem com a perna esquerda também. Verdade, e ele é destro. Verdade. E ele finaliza bem com a perna esquerda. Ricardo Oliveira, que aí eu tô tentando lembrar de algum, também com a perna esquerda, eu acho finalizava que o canhoto, muito bem. Eu acho que o canhoto tem mais dificuldade, é uma impressão, com a perna direita do que o destro com a esquerda. Sim. É mais difícil você ver o na minha canhoto época, eu vou te falar, ter qualidade. O Estevão é um cara que cruza bem com a direita. Ele leva a bola pro fundo e ele Mas consegue... não é bonito, não. Não, Ele precisa melhorar. É descoordenado. Tô errado, Hernandes? Não é bonito. Mas ele chuta com ele consegue cruzar com força ainda. Sim. Ele precisa melhorar a perna direita, assim. Ele falou Como de ele joga coordenar. invertido, Você né? percebe, né, esses detalhes, né? Porque a coisa que... É porque não é natural, né? É uma Exato. coisa que o cara faz um esforço ali, né? Só que treinando, esse é o ponto. Treinando, você consegue não ficar natural. Talvez porque eu comecei muito cedo, né? Porque o nosso cérebro... É muito legal isso. Isso, agora vem. Agora eu quero ver, irmão. O nosso... Nossa Jabulani, como é que a nossa Jabulani pensa, irmão? Vamos lá, desenrola, pai. Porque justamente eu queria ser canhoto. Foi isso que a parada. Eu queria ser igual a vocês, né? Pelo estilo. Que loucura isso. E aí eu fui... Igual eu, pai. Aqui é a massa, aqui. A bola aqui. Não, fala, igual vocês canhoto, né? Vocês canhoto. Ele não me botou nessa não. E aí eu fui estudar, assim, em todos os sentidos. Porque comecei a fazer tudo com o lado esquerdo do corpo. E aí, justamente estudando, que vem o desvelar, né, o revelar do segredo, que é o seguinte. Você trabalhou a parte motora. A parte direita, o hemisfério direito do nosso cérebro, ele é responsável, é cruzado pela parte esquerda do corpo. Tá, porra, eu não sabia E a disso. o hemisfério escordo é responsável pela parte direita do corpo. Eu sabia. Eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Eu tô ligado. E a parte direita, que é pelo esquerdo, ele é responsável pela imaginação, criatividade, arte. E já a parte esquerda é mais pragmática, matemática. Essa eu não trabalhei não, essa minha parte aí. A parte é bem ruim, essa Que atravessada aí. Ela é que é mais a tua vibe aí que tu falou, né? Eu sou mais pragmático, isso aí, engenheiro, não sei isso o aí. quê. E aí, quando eu descobri isso, aí que eu falei assim, caraca, então, com maior razão ainda, eu quero ser canhoto, porque eu quero também trabalhar a minha criatividade, potencializar a parte criativa, a parte intuitiva, a parte da imaginação. Então, a gente entrou nesse assunto porque mesmo... Você foi desenvolvendo o lado esquerdo, a tua perna esquerda. Isso, Pra você tentar ser canhoto, que a gente tava falando. Isso. Você queria ser canhoto. Mas como é que se tá falando desenvolve de esse lado? Como é que desenvolve? Usando, né? Usando. Assim, então, Você comecei... começou a usar toda a parte esquerda do teu corpo. Hoje eu escrevo com a mão esquerda também. Você escreve de trás pra frente até. Você escreve de hoje trás pra frente, de ponta cabeça. Hoje a minha assinatura eu assino com a mão esquerda, entendeu? Então, assim, porque... Você não trabalhou só a perna, você trabalhou o corpo. É isso aí. E eu justamente, teve um período que eu parei de usar a parte direita, assim, então, escovar os dentes. Aí eu comecei a escovar os dentes com a mão esquerda. Assim, tudo que ia fazer era com a parte esquerda para fortalecer essa parte... Tentando trazer para a linguagem de hoje... Vai, Denilson, vai. Você precisa se dedicar, né? Você precisa treinar. Porque a outra parte é natural, né, teu? Exato. A parte destra é natural. Do Estevão, né? Tá falando do Estevão que não é natural o movimento dele direito. Justamente. Então, não é natural, mas você pode treinar. E tem que se dedicar a esse ponto, de você entender, assim, os mínimos detalhes. E o Anthony, por exemplo, tá no Betis, né? Sim. O Anthony. É outro cego com a direita. Joguei junto com ele. Joguei junto com ele. Só pra subir no ônibus. Aí eu falava assim, cara, tu é muito rápido, tu é habilidoso. Se tu acrescentar somente, assim, 10% de conseguir ir pro fundo e dar um passe mais ou menos, tu já vai, assim, potencializar
gigantemente a tua qualidade, porque o zagueiro não vai ali, né, saber se tu vai entrar para cá ou para lá, e quando tu for pro fundo tu vai ter alguma possibilidade, competência de colocar uma bola legal, então vai acrescentar. Sim. Então, mas eu acho que ele não te ouviu não, hein? Porque ele é cego com a direita, ele é igual eu. A próxima pergunta era isso, ele passava ele isso é cego com a direita. Pros companheiros, tentava explicar isso, mas que o jogador, né, às vezes tá na loucura e tal. Porque né? quando o cara, esse é o ponto, né? Quando o cara faz uma coisa que já tá tendo sucesso, o cara vai mudar pra quê? É isso. Entendeu? O cara vai mudar pra quê? Chegou no profissional, já tá fazendo gol, não sei o quê. Vai mudar pra quê? Não vai, É. cara. Então, aí tu falou, né? Tudo isso, esse discurso todo pra dizer o seguinte... Tu pensou em ser treinador? Né? Pô, nem eu entrava mais na pergunta. Mas passa pela tua cabeça? Então, aí agora... Nesse momento eu comecei a pensar. Você começou a reorganizar as coisas. Reorganizar as coisas e... mais treinador, como? Eu quero treinar com a molecada. Assim, eu quero pegar, assim... Ter... para ensinar mesmo, assim, técnicas, coordenação, porque quando eu vejo o... Fundamento, quando eu vejo um moleque descoordenado, que dá um passe, assim, aquilo dói no meu olho, né? Dói no meu olho, me incomoda. Você pensa assim, faltou uma preparação na base, na origem, né? Eu tava com o moleque, assim, treinando o moleque, e eu pedia para ele cruzar. E ele cruzava do mesmo modo que chutava. Assim, o moleque tem 17 anos, eu falei assim, mas tu joga desde quando? Assim, não ensinaram para esse moleque que para chutar, você pode chutar de peito e pé, pode chutar de chapa. Só que quando você vai cruzar, é um movimento diferente. Não pra pode, tirar o peso da bola. Pra tirar né? o peso da bola. Você não pode chutar igual você cruza, entendeu? Então, o cara não sabia diferenciar. Aí eu falei assim, então, coloca o corpo aqui. Cara, são coisas básicas. Básicas, né? básicas. Ensinadas na base. Então, essa coisa me pega e eu, assim, tem uma parte que eu tô gostando bastante, né? De trabalhar com a molecada.